Oi, lindona! Chegando para mais um dia do nosso desafio 30 livros em 30 dias. E hoje eu vou compartilhar um livro maravilhoso, mas é um livro para corajosas, hein? E eu estou falando desse super clássico chamado Um Mês para Viver. Deixa eu te falar, talvez você se lembre que o primeiro livro que eu compartilhei nesse desafio foi o livro Uma Vida com Propósitos. Eu acho que você se lembra porque foi um dos livros que mais causou repercussão no grupo. E esse livro aqui, Um Mês para Viver, ele tem muita coisa similar com Uma Vida com Propósitos, tanto que o próprio Rick Warren, que é o autor de Uma Vida com Propósitos, recomenda a leitura desse livro. Um Mês para Viver, esse que você está vendo aqui, é o devocional, o amarelinho. Existe também um que é o da capa branca e verde, que é o livro com todos os textos. O que eu fiz, o que eu usei na minha vida foi esse devocional e me fez muito bem. Qual é a proposta desse livro? Imagine que você tem apenas 30 dias de vida. Imagine isso literalmente. Você não ia querer viver esses últimos 30 dias com muito propósito e com muito significado? Então, a proposta desse livro é que você imagine que você tem apenas 30 dias para viver e que durante esses 30 dias você cumpra desafios. Mas são desafios que vão te tirar da zona de conforto, vão chacoalhar suas estruturas, vão falar muito sobre o seu propósito e o seu legado. Então, é um livro que você deveria ler uma vez por ano, inclusive, fazendo esse resumo, eu decidi que eu vou começar a ler esse livro de novo, fazer os desafios do zero de novo, reviver essa experiência de novo. Por quê? A primeira coisa que você aprende aqui, a nossa vida é um traço. O começo, o momento que ela começa, o momento que ela termina. Viver é o que a gente faz durante esse traço, mas ninguém conta pra gente qual é o momento final. Então a gente deveria viver com essa expectativa, com essa responsabilidade da brevidade da vida. Por isso esse é um livro que eu indico muito. E ele é dividido em 4 pilares. Então esses 30 dias são divididos em 4 semanas que você deve respeitar um pilar da vida. O primeiro pilar que ele apresenta é o viva apaixonadamente. Viva sem arrependimentos, mergulhe nos projetos, mergulhe nas ideias, mergulhe em quem você é. O segundo pilar é o ame completamente, se entregue para os relacionamentos, dê importância para as pessoas. Às vezes, a gente passa anos da nossa vida focando na nossa carreira. Não tem nada de errado você focar na sua carreira, mas isso não pode tirar a importância e o brilho dos seus relacionamentos. Você não pode escolher entre a maternidade e a sua carreira. Você tem que viver as duas coisas com plenitude. Você não pode escolher entre seu casamento e sua carreira. Você tem que viver as duas coisas com plenitude. E a sabedoria está em você perceber como você pode conciliar o seu tempo para nunca negligenciar os relacionamentos, porque eles são uma parte fundamental da nossa existência. O terceiro pilar é aprender humildemente. É saber que a gente está aqui para evoluir, para aprender, para ser cada dia mais parecidas com Jesus. É entender que no processo de aprendizado eu vou me expor, eu vou errar, eu vou ficar vulnerável muitas vezes, mas está tudo bem, porque eu estou aqui para aprender humildemente. E o quarto pilar é o partir corajosamente. E é aí que a casa cai. Porque é aí que você se depara com a brevidade da vida, com entender que você não vai ter todo o tempo do mundo para fazer aquilo que você quer. No vídeo anterior, eu contei um pouquinho para vocês da minha experiência durante a internação da Isabela. Uma parte que eu ocultei foi os momentos após o nascimento da Isabela. Então, eu estava de mais ou menos 8 meses ou 32 semanas de gestação. Eu amanheci sentindo muitas dores e eu tinha que trabalhar e eu achava que eu só teria o direito de sair de licença maternidade se eu finalizasse todas as minhas tarefas no trabalho. Então, eu estava correndo, eu estava estressada, a empresa estava passando por um momento complicado, a empresa que eu trabalhava, eu tinha liderança, responsabilidade, eu tinha uma equipe que dependia de mim e eu estava correndo para deixar tudo pronto para que eu pudesse, enfim, sair de licença maternidade. E a minha pressão já vinha dando sinais de que não estava bem, que estava alta.
E o que aconteceu foi que naquele dia 15 de dezembro, foi o primeiro dia de férias do meu marido, e ele foi me levar de carro e eu reclamei. Eu falei, nossa, eu tô sentindo dor. Ele falou, você não quer ficar em casa? Você não quer descansar? E eu falei, não, isso daqui deve ser o bebê virando. Loucuras da cabeça da Thalita, né? Se você me conhece, já sabe que eu sou bem imaginativa e às vezes um pouco maluca. E eu tirei da minha cabeça de algum lugar que quando o bebê virava, doía, que era isso que estava acontecendo comigo. Eu cheguei na empresa super cedo naquele dia, não tinha ninguém. Cheguei por volta das 7 horas da manhã, fiquei sozinha até umas 9h30. Só que quando chegou a primeira pessoa, eu já estava revirada de dor. A dor tinha se intensificado muito. E graças a Deus, chegou uma mãe. E ela olhou para mim, na mesma hora ela falou assim, o que você tem? Você tá pálida? Tá sentindo alguma coisa? Eu falei, nossa, eu tô com muita dor. Ela falou assim, Thalita, vamos pro hospital agora, porque você tá com um aspecto estranho. E eu, não, eu vou melhorar ela não de jeito nenhum, vamos pro hospital agora. E ela me pegou minha bolsa, largamos tudo lá do jeito que estava, computador ligado, porta aberta, saímos para o hospital. Chegando no hospital, realmente a minha pressão estava muito alta e a primeira coisa que os médicos fizeram foi tentar reverter a situação, fazer com que minha pressão estabilizasse. Ficaram ali durante mais ou menos umas 1h30, 2 horas tentando estabilizar a minha pressão, até que eles perceberam que não era possível. E aí veio a notícia de que eu teria um parto prematuro, que isso era a melhor opção. E eu bati o pé, eu falei que eu não queria, eu falei que de jeito nenhum. Isso era uma segunda-feira, gente. Na sexta-feira seria o chá de bebê da Isa. Então tava tudo pronto, tava garçom contratado, decoração contratada, minha amiga vindo de longe para ficar comigo, sabe? Tava tudo do jeito que eu tinha achado que era o correto. E os médicos ali daquela emergência, não, de jeito nenhum, a gente precisa fazer seu parto, você está correndo perigo, é a melhor coisa que a gente pode fazer. E diante daquela situação de eu não querendo, eles falando que tinha que ser, eles decidiram ligar para o meu médico. E aí ligaram para o doutor Osmar, o doutor Osmar falou comigo por telefone, falou, olha, eu tô indo para aí, mas deixa eu te falar, sua bebê vai nascer hoje, ele falou para mim, não tem negociação. E vai ser a melhor coisa, Thalita, porque assim que a gente tirar a Isabela, fizer o seu parto, você vai ficar bem, a Isabela também. E essa é um compromisso que eu tenho com você. E ali eu entendi que não ia ter argumentos de Thalita Nascimento que pudessem dissuadir os médicos, né, de fazer meu parto naquele dia. Ok, aceitei. Doutor Osmar chegou, me prepararam, fui para a sala de parto. A Isabela nasceu às 17h35. E qual era a promessa do médico? Assim que a gente fizer o parto, a sua pressão vai baixar. Só que aconteceu o contrário, lindonas. A minha pressão aumentou. E foi ali que eu acho que foi a única vez que eu tenho consciência, né? Porque eu posso ter tido outros livramentos de morte na minha vida. Mas ali eu olhei frente a frente, cara a cara para a morte. Porque me mandaram para um pós-parto na expectativa de que vamos esperar para a pressão dela normalizar. E a Isa nasceu 5h35. Eles tentaram normalizar a minha pressão até mais ou menos 1h da manhã. Eu não me lembro muito bem, com tanta clareza de tudo, mas eu tenho flashes desse dia. E eu me lembro que já era avançado da hora e eu vi uma enfermeira ligando, e hoje eu entendo que ela tinha ligado para o médico, e ela disse assim, olha, a pressão dela não normalizou. Dela, tá bom? E o médico falou alguma coisa lá para a enfermeira, e ela disse para outra enfermeira que estava junto com ela no pós-parto. O doutor falou que se não normalizar, 20 minutos e daqui a 20 minutos é para ela ir para UTI. Só que eu entendi que era eu. Eu falei, vixe, então tá sério. E ali eu comecei a orar do jeito que eu sabia, do jeito que eu conseguia. Na minha cabeça, eu lembro que eu orava, misturava com música, com hinos que eu sabia. E eu sei que nos próximos 20 minutos, ao invés da minha pressão ficar do jeito que estava alta, ela estabilizou e eu pude ir para o quarto. E graças a Deus eu não fui para UTI. Foi o primeiro milagre que eu vivi ali nesse episódio do nascimento da Isabela. Fora os outros que se decorreram nos 34 dias de internação e até hoje, né? Nós experimentamos muitos milagres relacionados à vida da Isabela. Mas por que eu contei essa experiência para você para falar do partir corajosamente? Porque quando eu estava ali naquela convicção de que, eita,
eu tô pior do que eu deveria estar e talvez eu não sobreviva a isso. Eu pedi para Deus assim, eu quero ser mãe da Isabela. Isso foi a minha oração. Eu quero ser a mãe da Isabela. Eu não quero terceirizar essa honra, esse privilégio, essa alegria. E Deus falou comigo, e se não é a sua fé, entenda que é a minha experiência. Mas eu acredito que Deus fala comigo, e Ele falou assim comigo: eu vou te dar a honra e o privilégio de ser a mãe da Isabela, mas você vai viver aquilo que você nasceu para viver. E foi dali a decisão de realmente não voltar a trabalhar do jeito com que eu trabalhava e começar toda a minha trajetória como coach, como mentora, porque eu sabia que eu não estava vivendo aquilo que eu nasci para viver. Eu sabia que se eu partisse naquele dia 15 de dezembro, os livros que eu deveria escrever iriam partir comigo, os projetos que estavam no meu coração iriam partir comigo, e eu não estaria partindo corajosamente. Eu estaria partindo com muitas pendências. Então, o último quadro desse livro, que é o último pilar, Partir Corajosamente, fala de você deixar um legado, de você sempre viver como se você estivesse vivendo os seus últimos dias. Afinal, nós estamos vivendo os nossos últimos dias e nós temos que honrar a vida que nos foi confiada, devolvendo ao Criador aquilo que era a expectativa dele ao nos criar. No meu caso, abençoar mulheres. Então, eu não tenho problemas de algumas vezes ter que viajar e deixar a Isabela com meu marido para abençoar a vida de outras pessoas, porque eu sei que eu estou viva e que anos de vida me foram acrescentados para que eu pudesse também fazer isso. Então, além do privilégio de ser mãe da Isabela, eu tenho esse privilégio de viver a minha missão e o meu propósito. E se você descobrir o seu, você vai descobrir a urgência de começar a fazer isso hoje. Então, fica aqui a minha indicação, Um Mês para Viver. Nessa quarentena, se você decidir ler esse livro, eu tenho convicção de que você nunca mais será a mesma. Beijo, lindonas, e até a próxima dica de livro.